Então, sou André Luiz Chaves, sou professor de História, trabalho na Escola Nicola Padula, no Capivari, e também na Escola Interação. Bom, estou aqui para falar um pouquinho do que eu sei sobre a Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Que, aliás, hoje, 15 de novembro, é aniversário da inauguração dela, que ela foi inaugurada em 1914. Bom, o que eu sei da Estrada de Ferro é basicamente aquilo que está nos livros de história, nos relatos, que ela foi construída com o objetivo de trazer, facilitar o transporte de pessoas que tinham doenças pulmonares, principalmente a tuberculose, que era então conhecida como um grande mal, o mal do século. Porque antes da Estrada de Ferro as pessoas subiam a mantiqueira em lombo de burro, em liteiras, que eram macas amarradas em lombos de burro. Então a Estrada de Ferro foi construída, se eu não estou enganado, veio idealizada pelos doutores Emílio Ribas e Vitor Godinho, e foi o empreiteiro Sebastião Damas Sintra que ficou a cargo da construção. Existem muitos relatos que houve muito trabalho, os operários trabalharam durante muito tempo em péssimas condições, muito tempo assim. Ela foi uma construção até rápida, mas teve muitos esforços para a construção, principalmente quando a questão era passar pelos rios, se eu não me engano, Piracuama e Paraíba do Sul. E aí, foi feita em tempo recorde, e então ela foi inaugurada e serviu de grande valia, para trazer os doentes, da tuberculose para Campos do Jordão. Sobre lembranças, eu acho que é importante frisar que na minha infância o principal transporte que a gente tinha era o bondinho. Quando a gente ia para Bernécia, a gente falava que a gente ia para a vila, a gente saía da Vila Albertina e ia para a vila, a vila era conhecida como Vila Bernécia. E aí a gente sempre se localizava através das paradas. Estou na parada Fracalanza, na parada Damas, estou na estação, que é na Bernécia, a parada da Viola. Então eram esses os pontos de referências que a gente tinha. Onde você vai descer? Eu te espero na parada da Viola. Então a gente sabia que hoje é onde o Piratininga. Mas assim, a Estrada de Ferro tem, nas minhas lembranças de infância, infância, adolescência, ela é bem presente. Primeiro, porque a gente ia para Bernécia ou para Vila Capivari, para o Jaguaribe, sempre de bonde, que era muito mais barato do que o ônibus, Já existia ônibus, mas o bonde era mais barato. E também quando a gente tinha trabalho de escola para fazer, a gente muitas vezes não tinha dinheiro para pegar nenhum bonde. Então a gente fazia uma vaquinha, um colega parava o bonde, e aí quando o bonde parava, ele dava a partida, a gente corria e pulava atrás do bonde, que as portas eram abertas. Hoje são fechadinhas, só tem, acho que só embarque e desembarque de um lado, mas na época era sempre aberto. Então a gente pegava o bonde pela porta de trás, era uma maneira que a gente tinha divertida, mas era aquilo que ou a gente ia a pé para Bernécia, ou a gente fazia como é que eu posso dizer? Essa coisa errada, Mas era por um bom motivo, era para fazer trabalho. Ou na biblioteca municipal e na antiga biblioteca infantil, que infelizmente não existe mais. Lembro também que a gente fazia, passeios com a minha avó, e a gente ia até o São Cristóvão, que tinha um lago lá com vitórias régias, com uns pássaros. Então era muito bonito a gente andar pela estrada, pelo trilho, e a gente via o bondinho passando, a gente saía. Coisa boba de criança, a gente achava que, como a estrada de ferro é ligada na eletricidade, a gente achava que quando o bonde estivesse passando, se a gente relasse o pé no trilho, a gente levava choque, Nada a ver, mas eu acho que era uma coisa que a minha avó falava, minha mãe falava, pra gente não ir pro trilho quando o bonde estivesse vindo. Mas enfim, a gente tinha lembrança do bonde indo até São Cristóvão, como ele virava lá. E com tristeza a gente percebe que hoje o bonde não serve mais à comunidade, o transporte, e também o bonde também não vai até o São Cristóvão, parece que por causa de
alguns pequenos furtos, né, que tiveram do portal até o São Cristóvão. Hoje o bonde, o camarãozinho, o amarelo, o vermelhinho, ele não vai mais até a estação lá do São Cristóvão. É uma pena, que eu acho que o turista ia gostar, já que hoje serve ao turismo. Né, voltando à questão do bonde como veículo de locomoção, né, transporte coletivo, os horários eram bem assim certinhos, né? Então, quando um bonde estava no São Cristóvão, o outro estava saindo da Emílio Ribas, se encontravam na estação da Bernécia, então era sempre vai e vem, e realmente servia como transporte, né? Porque o ônibus era mais caro. Quando a Estrada de Ferro foi inaugurada, ela era a vapor, e depois colocaram a máquina, né, que puxava a gasolina. E só depois, eu acho que de 10 anos da inauguração, em 1924, é que ela foi, né, eletrificada. Eu acho legal falar isso para os alunos também, né, como professor, que o dínamo foi inventado no final do século XIX. E demorou um tantinho, né, a questão do dínamo, da eletricidade chegar aqui no Brasil. Mas chegou, né, então a gente mostra um pouquinho também do atraso da tecnologia chegando aqui no Brasil. Eu acho que é sempre legal fazer esses links com a criançada, para que eles entendam que a história não é só tão longe, mas às vezes é pertinho. Sobre a Estrada de Ferro hoje, ela é voltada totalmente para o turismo, que eu acho um erro. Eu acho que ela poderia ser usada assim pela população, principalmente ali, população que usa vamos dizer assim, as cercanias, né, do trilho. E acredito que não deva ser retirada, como alguns progressistas falam, né, que a Estrada de Ferro, já que não serve à população jordanense, ela deveria ser retirada para construir uma terceira pista. Não acredito nisso. Eu acredito que ela possa ainda ser útil não só para o turismo, mas para a comunidade, né, das pessoas que moram ali perto do trilho, né. Se a gente pega aí as margens das principais avenidas de Campos do Jordão. Bom, agradeço a lembrança da Bia, né, dos meninos, né, que lembrou das minhas aulas de história há muito tempo atrás, que eu falava sobre a Estrada de Ferro, né, levei para conhecer os trilhos, e eu acho importante a gente valorizar, como jordanense, aquilo que nós temos, que é parte da nossa história. Acho que é sempre importante a gente conhecer a história, e quanto mais a gente conhece a nossa história, eu acho que é mais possível, mais cabível, muito mais fácil dessa história ser amada. É isso, muito obrigado.